Amém, irmãos? A palavra de hoje está em Gênesis, capítulo 22, no versículo 1. Amém? Gênesis 22, capítulo 1. Nessa palavra aqui, Deus fala comigo que que o povo está faltando nos tempos de hoje. E nessa palavra tem muito. E uma delas é fé e a outra temor. Amém? Todos acharam? Gênesis 22, capítulo 1. Algum tempo depois, Deus pôs Abraão à prova. Deus o chamou pelo nome, e ele respondeu: Estou aqui. Então Deus disse: Pegue agora Isaque, o seu filho, o seu único filho, a quem você tanto ama, e vá até a terra de Moriá. Ali na montanha que eu lhe mostrar, queime o seu filho como sacrifício. No dia seguinte, Abraão se levantou de madrugada, arreou o seu jumento, cortou a lenha para o sacrifício e saiu para o lugar que Deus havia indicado. Isaque e 2 empregados foram junto com ele. No terceiro dia, Abraão viu o lugar de longe. Então disse aos empregados: Fiquem aqui com o jumento, e eu e o menino vamos ali adiante para adorar a Deus. Daqui a pouco nós voltamos. Abraão pegou a lenha para o sacrifício e pôs nos ombros de Isaque. Pegou uma faca e o fogo, e os dois foram andando juntos. Daí a pouco o menino disse: Pai. Abraão respondeu: Que foi, meu filho? Isaque perguntou: Nós temos a lenha e o fogo, mas onde está o carneirinho para o sacrifício? Abraão respondeu: Deus dará o que for preciso. Ele vai arranjar um carneirinho para o sacrifício, meu filho. E continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus havia indicado, Abraão fez um altar e arrumou a lenha em cima dele. Depois amarrou Isaque e o colocou sobre o altar, em cima da lenha. Em seguida pegou a faca para matá-lo, mas nesse instante, lá do céu o anjo do Senhor o chamou, dizendo: Abraão, Abraão. Estou aqui, respondeu ele. O anjo disse: Não machuque o menino e não lhe faça nenhum mal. Agora sei que você teme a Deus, pois não me negou o seu filho, o seu único filho. Abraão olhou em volta e viu um carneirinho preso pelos chifres, no meio de uma moita. Abraão foi e pegou o carneiro e o ofereceu como sacrifício em lugar do seu filho. Abraão pôs naquele dia o nome de O Senhor Deus dará o que for preciso. E por isso que até hoje o povo diz: Na sua montanha o Senhor dá o que é preciso. Amém? Vou fazer uma oração antes. Senhor Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus amado, que a palavra dessa noite, Senhor Deus, possa, Senhor Deus, encher, Senhor Deus, cada coração, Senhor Deus, tanto dos que estão aqui, Senhor Deus, como que estão em casa, Senhor Deus, que o povo, Senhor Deus, venha despertar, Senhor Deus, e venha buscar, Senhor Deus, mais de Ti, ó Pai amado. Nós precisamos, Senhor Deus, da Tua presença, Senhor Deus, maravilhoso, que o Seu Santo Espírito, Senhor Deus, venha confortar, Senhor Deus, direcionar, Senhor Deus, cada um, Senhor Deus, mais próximo de Ti, ó Pai amado. Em nome do Senhor Jesus, amém. Amém, irmãos? Essa palavra, ela fala de temor e fé, que são duas coisas que hoje em dia os cristãos não estão tendo. A maioria do povo, né, mas principalmente os cristãos que já servem a Deus, que é o que está necessitado da fé que move o coração de Deus. Em toda a parte da Bíblia ele fala da fé. A fé que move o coração de Deus e a ação de Deus para Ele fazer algo sobre nós, sobre nossas vidas, sobre nossas famílias. E aqui no começo ele já chama a atenção que Deus chama Abraão. Não sei se ele estava acordado ou dormindo, mas Deus fala com ele. E pediu o seu único filho, o filho que ele amava, para ele sacrificar. E na manhã seguinte, de madrugada, ele saiu. Ele arrumou o jumento com as coisas.
Nesse período, acho que ele nem dormiu. Deus falou com ele e ele ficou preocupado, porque Deus pediu algo para ele muito grande para ele, que foi a vida do seu filho. Nos tempos de hoje, ninguém daria um filho. Ninguém daria. Ele sentiu o aperto e ele não falou com ninguém. Ele ficou na sua, acho que ele nem dormiu. Hoje em dia, os pais ficam preocupados com os filhos que estão fora, estão na balada, estão nos bares. E nesse caso, não. Abraão estava preocupado porque ele tinha que ir sacrificar o próprio filho. Às vezes o pai está preocupado com o filho em casa e não sabe o que aconteceu. Às vezes acontece algum acidente, alguma coisa, o pai vai ficar sabendo. Mas ali ele estava indo, ele próprio indo para sacrificar o seu próprio filho. Então a dor é maior, porque ele sabia e não falou com ninguém. Ele foi indo com o seu filho. De madrugada ele arrumou as coisas aqui. No dia seguinte, Abraão se levantou de madrugada, arreou o jumento, cortou a lenha para o sacrifício e saiu para o lugar que Deus havia indicado. Isaque e 2 empregados foram junto com ele. Então de madrugada ele já acordou sozinho, acho que ele nem dormiu. Já foi lá, preparou as coisas, com aperto no coração, cortou a lenha, arrumou o jumento e chamou 2 empregados e Isaque. Mas aqui não fala, mas com certeza a esposa também estava acordada e falou: para onde vocês vão? Pegaram a lenha, ele falou: vamos fazer um sacrifício. Mas não levaram nada, mas com certeza ele não falou para ninguém, não falou para a esposa o que ia fazer. Com certeza ele falou para a esposa: não, nós vamos ali, o Isaque vai comigo, eu vou ensinar ele a sacrificar. Vou ensinar ele a sacrificar, a servir a Deus com amor. Só que ninguém sabia, só ele sabia o que Deus tinha falado com ele. E ele seguiu. E no 4 aqui, no terceiro dia, Abraão viu o lugar de longe, então disse aos empregados: fique aqui com o jumento e eu e o menino vamos ali adiante para adorar a Deus. Daqui a pouco nós voltamos. E aqui nós vemos que ninguém sabia. E o que ele fez? Falou para os empregados ficar. Porque com certeza os empregados e a mulher não ia deixar, ia impedir ele. E muitas das vezes Deus fala algo para nós, pede algo para nós, que é só para nós. Porque se nós falamos para outra pessoa, a pessoa vai taxar como louco. Você é louco? Você vai fazer isso? Vai querer impedir. Então por isso ele não contou para a esposa, não contou para os empregados, falou para os empregados: fica aqui. Porque se os empregados fossem com ele até o lugar do sacrifício, na hora que ele preparasse as coisas, que fosse sacrificar o filho, os empregados iam falar: esse homem está doido, o chefe está doido, vai matar o filho. E ele ia impedir a vontade de Deus na vida de Abraão. Porque ali Deus estava provando Abraão para ver a fé dele e o temor dele até um dia. Porque ele podia simplesmente falar: eu tenho fé. O que aconteceu já com ele antigamente? Deus chamou ele da terra do pai dele lá, ele saiu, ouviu a voz e foi. Seguiu, teve fé, saiu andando sem destino, até Deus falar aqui. Depois, mais para frente, ele prometeu um filho a ele, e a mulher não podia ter filho. Ele creu também, teve fé. Só que nesse período do filho, a esposa não creu. Ela deu risada: eu sou estéril, como que eu vou ter filho? Não acreditou em Deus, mas ele tinha fé, que o negócio era com ele. O negócio de Deus era com Abraão. Muitas vezes as coisas de Deus é para cada um de nós. Não precisamos ficar espalhando, mas temos que ter fé e temor de Deus. Muitas vezes as pessoas não têm fé. No começo, quando se converteu, tinha fé. Deus fez muitas coisas, muitas maravilhas na vida, na família das pessoas. Mas conforme o tempo vai passando, as tecnologias acontecendo, as pessoas vão se esquecendo e abandonando a fé por causa das tecnologias, do avanço da ciência. E Deus fica para trás. Porque o poder está sempre, e o controle está na mão de Deus. Pode avançar o tempo que for, mas o controle está na mão de Deus. Ele não perde o controle. E aqui ele fez com um aperto no coração e foi indo, sem contar ninguém. Mas ele tinha fé, porque ele falou: fique aqui para os empregados, fique aqui, que eu e o menino vamos adiante e voltaremos. Ele estava com fé que ia voltar. E aqui no 6, Abraão pegou a lenha para o sacrifício e pôs nos ombros de Isaque. Pegou uma faca e o fogo, e os dois foram andando juntos. Daqui a pouco o menino disse: pai. Abraão respondeu: que foi, meu filho? Isaque perguntou: nós temos a lenha e o fogo, mas onde está o carneirinho para o sacrifício? Então nem o filho também estava sabendo, mas o filho achou estranho. Eles saíram, ele viu que tinha a lenha, viu que tinha o fogo, o pai estava com a faca.
Ele sabia que ia fazer um sacrifício, ia ter um sacrifício. Mas ele viu, cadê o carneiro, né? Não falou nada, mas quando foi chegando próximo, ele perguntou para o pai: pai, cadê o carneirinho para fazer o sacrifício? Eu não estou vendo, o senhor está com fogo, está com a faca, eu estou carregando a lenha, mas não estou vendo o carneirinho para fazer o sacrifício para Deus. Mas Abraão respondeu: Deus dará o que for preciso, ele vai arranjar um carneirinho para o sacrifício, meu filho. E continuaram a caminhar juntos. Então ele ainda não contou para o filho. Falou: vamos, Deus vai prover. Deus vai prover tudo, não se preocupa. Porque na caminhada de Abraão com Isaac, a família dele, ele foi ensinando, ele foi falando da história dele, que o Isaac também foi uma promessa na vida dele, que a mãe dele não podia ter filho, e ele foi um milagre na vida deles. Então, até aí eu acho que o Isaac foi meio aliviado, falou: não, Deus vai prover. E ele continuou seguindo com seu pai. Aqui no 9. Quando chegaram ao lugar que Deus havia indicado, Abraão fez um altar e arrumou a lenha em cima dele. Depois amarrou Isaac e o colocou sobre o altar em cima da lenha. Aqui também não fala, só fala que ele amarrou Isaac. Mas com certeza antes ali o menino deve ter tentado fugir, correr. Falou: meu pai ficou louco, vai querer me sacrificar? Não. Mas acho que com tudo a conversa ali, um tempinho, o Abraão ficou conversando com o filho dele, com Isaac, falando: filho, você já contei tudo que Deus já fez na nossa vida, que você é um milagre. Deus vai prover, é a vontade dele. Você tem que entender. E foi conversando, acho que os dois chorando, com a dor no peito, no coração, de ter que fazer aquilo. Ele podia negar, falar assim: não, eu tenho fé no Senhor, eu confio em Deus, mas isso já é demais. Entregar meu filho? Ele podia falar: não, vamos para casa, vamos fazer alguma coisa, mas eu não vou tirar a vida do meu filho. Eu tenho fé no Senhor, mas até esse ponto não. Mas ele continuou e conversou com Isaac. E eles entraram no acordo. Com certeza Isaac falou: não, então está na mão de Deus, pai. Então seja feita a vontade dele. Assim como nós vemos também, que aqui é um exemplo como que Deus faz em Jesus. Que Jesus pede para ele não ir até a cruz, mas fala: seja a vontade de Deus. Isaac com certeza também falou: seja a vontade de Deus, pai. Então vamos fazer o que é certo. E quando Abraão foi levantar a faca para matar o seu filho, sacrificar, Deus já viu que ele tinha fé e tinha temor a Deus. Aqui no 10. Em seguida, pegou a faca para matá-lo. Mas nesse instante, lá do céu, o anjo do Senhor o chamou, dizendo: Abraão, Abraão. Estou aqui, respondeu ele. O anjo disse: não machuque o menino, não lhe faça nenhum mal, mas agora sei que você teme a Deus, pois não me negou seu filho, o seu único filho. E aqui nós vemos o temor dele. Ele não temeu a Deus, mas Deus já sabia, mas foi até o fim lá. Na hora que ele estava pronto para sacrificar o menino por amor a Deus, temente a Deus, Deus gritou para ele: não é isso, você já provou que você me ama. E muitas vezes Deus está provando nós para ver o nosso amor por ele, e nós estamos dando mais amor a outras coisas. O povo não está tendo mais temor a Deus. Está tratando as coisas de Deus normal, como se fosse normal, coisa vã da vida. Muitos dos cristãos na igreja estão como se fosse a igreja não é mais uma igreja, um lugar de buscar Deus e adoração para muitos. É mais um lugar de ponto de encontro. Vou ver meu amigo, vou ver o pastor, vou conversar isso, aquilo, outro. Na hora do culto não é hora de conversar, bater papo, brincar. É hora de prestar atenção na palavra de Deus, que Ele tem muitos para nos ensinar e quer tratar com cada um. Se nós não dermos atenção, nós não vamos ouvir. Vai ser que nem no tempo de Noé. Deus está voltando e o povo está brincando com outras coisas e não está temendo a Ele. E a fé também está pouca, porque não está tendo fé em Deus. Antigamente tinha fé, hoje em dia não tem fé mais. O pastor fala algo aqui, Deus vai fazer isso, aquilo, outro. Pessoa, amém, tenho fé. Aí depois chega em casa, Deus não vai. Não, esquece, não tem fé, o amor já se esfriou, a fé já se foi. Mas não tem que ter esse esfriamento, tem que buscar mais, porque aqui Abraão é um dos primeiros que teve essa fé e esse temor. Ele saiu, só ouviu uma voz e saiu. Ele seguiu o seu caminho. Não sabia para onde ele ia. Ele tinha que ouvir a voz de Deus. Deus falasse: agora é aqui, para aí, Abraão. Ele parava e ficava. Agora segue mais adiante. Ele ia. Então, por isso que os cristãos são taxados de louco, porque tem que ouvir a Deus. E aqui ele prova a nós que nós não temos que ouvir e dar voz às pessoas.
temos que confiar nele. Ah, tal pessoa falar isso e Deus falou isso. Vou confiar naquele porque eu estou vendo a pessoa ali e a pessoa está me falando. Deus, não estou vendo. Mas Deus cumpre, ele não muda. As coisas podem passar, a tecnologia avançar, o mundo passar dia, ano, mas Deus é o mesmo, Deus não muda. As coisas vão evoluindo, mas Deus é o único. Já está saindo a vacina, o povo está preocupado com a vacina. Mas a vacina já foi feita e criada há muito tempo, que é o sangue de Cristo que se entregou, que ele levou sobre si todas as enfermidades. Então pode ter vacina, doenças passadas que tem, e as que estão por vir, a vacina já tem, já existe, é Cristo. Tanto as pessoas que estão aqui, que estão em casa, não buscar Cristo, que é a vacina verdadeira, não adianta você tomar essa, porque essa é só para a nossa carne, nós vamos manter vivos, aquilo outro. Mas quando nós morrer, a vacina da salvação é Cristo, é o sangue de Cristo. Se nós não tomar essa vacina, não aceitar Ele para nos salvar, não adianta nada nós tomar a vacina. Cada ano que passa, vem coisa pior. A vacina está vindo aí para controlar essa. Mas e esse ano de 2021? Quem sabe o que está por vir? Só Deus. Ele está permitindo as coisas para o povo acordar. Não só os cristãos, mas o mundo todo. E os cristãos principalmente, porque não está tendo mais fé, não está tendo temor. Muitos estão voltando para trás, estão negando a Cristo e buscando as coisas do mundo, o que agrada, o que eles gostam, o que satisfaz a nossa carne. Nós temos que buscar a Deus, porque por mais que doa, que nem Abraão, por mais que doesse nele sacrificar o filho que Deus pediu, ele foi, com aperto, com a dor no coração, mas ele foi para fazer o que era certo. Ele teve temor a Deus e teve fé. Ele falou, eu vou. Minha mulher não podia ter filho, Deus me deu. Deus me tirou de lá, me colocou aqui, e tem promessas futuras. Por que eu não vou acreditar? Mas o aperto no coração dele era grande, porque ele ia entregar o seu filho, o único filho que ele tinha, que Deus prometeu. E ele teve fé. Nós temos que ter fé, irmão, e ter temor a Deus. Entendeu? Nós temos que buscar o avivamento de Deus, buscar o renovo de Deus. Entendeu? Olhar para trás, que aqui nós estamos no Velho Testamento, tem coisa que nós temos que voltar atrás para ver o que Deus já fez. Porque a vida vai passando, você vai alcançando coisa, Deus vai te dando e você vai se esquecendo de Deus. Ah, Deus deu isso, Deus fez isso, aquilo outro, mas depois Deus já está lá atrás. Você está aqui na frente e Deus está lá atrás. Não, Deus tem que estar aqui na frente, na sua frente. Porque Ele vai abrindo o mar, Ele vai tirando o mal do caminho. Então Ele está na sua frente. Agora, se Ele estiver atrás, quando vir a dificuldade, você vai sofrer, nós vamos sofrer. Deus não vai fazer nada porque você tomou o lugar dele. Falou, não, eu vou ficar na frente, Deus, fica aqui atrás. Aí quando nós quebra a cara, que sofre, aí nós vamos buscar Deus de novo. Mas já estamos todos quebrados. Então antes de nos se quebrar, nós já temos que buscar a Deus e ter o temor a Deus. Porque Ele tem o que fazer por nós. Amém? E outra coisa interessante é aqui, no 13. Abraão olhou em volta e viu um carneirinho preso pelos chifres no meio de uma moita. Abraão foi, pegou o carneirinho e ofereceu como sacrifício em lugar do seu filho. Eles chegaram lá no lugar para fazer o sacrifício. Mas aqui no 13 fala que depois tinha um animal, um carneirinho preso no chifre lá. Todo mundo sabe que um animal preso, ele vai ficar fazendo um barulho, porque está preso. Ele quer ser solto. O interessante é porque se ele já tivesse ali preso, ele já tinha ouvido o bicho e tinha visto. Porque depois ele fala, Abraão olhou em volta e viu o carneirinho. Então, com certeza, ou Abraão ou Isaac já ia poder ver ele. Isaac veio e fala, pai, ali, ó, Deus proveu o carneirinho ali, vamos sacrificar. Não, mas o propósito de Deus era a fé e o temor dele. Então, esse carneirinho não estava ali. Depois, apareceu o carneirinho, vai lá, berra o Abraão, olha, o carneirinho, ali o sacrifício. Mas Deus primeiro quis ver a fé e o temor dele, até onde ele ia, na presença de Deus. E isso que Deus quer ver em nós, em cada um, nos cristãos. Onde está a nossa fé, onde está nosso temor. Então não deixa a fé se acabar e nem o temor, irmão. Porque é os dois principais que nós temos que ter em Deus. Cada tempo que passa, cada ano, as coisas vão piorando. E se nós ficar se distanciando de Deus, das coisas e dando mais lugar ao mundo, às coisas que nos diverte, que satisfaz nossa carne, quando chegar a nossa hora, nós não sabemos. E se nós não estiver em Cristo, todos sabem, né? Aonde nós vamos continuar.
Não é só porque nós, às vezes, eu acho que as pessoas pensam, já aceitei Jesus, estou salvo. Continua fazendo coisa. Não. Ele quer que nós vá até o fim, que nem Abraão. Até o fim. Até onde dá para nós ir. Dali em diante é com ele. Mas se nós não permanecer firme, não adianta somente aceitar Jesus. Nós temos que perseverar e ir até o fim. Porque senão, não adianta só entregar a vida que não tem salvação. Entendeu? Porque a palavra de Deus é verdade e é vida. Não adianta só chegar aqui e falar coisa que nós queremos ouvir, que o irmão quer ouvir, que a irmã quer ouvir, você vai ser abençoado, você vai ter isso, vai ter aquilo, Deus vai fazer isso, aquilo outro. Não. O principal evangelho é a renúncia do pecado. Se renunciar do pecado, abandonar as coisas e voltar para Deus. Entendeu? Não adianta aceitar Jesus, continuar bebendo, continuar fumando, continuar roubando. Tem que se libertar. Quando eu aceitei Jesus, eu me afastei dos meus amigos, das velhas amizades. Porque se eu continuasse, podia acabar voltando. Então me afastei para me fortalecer. E hoje em dia, quando encontro cada um, eu chamo, convido para vir. Vai chegar a hora dele. Só não fico preocupado em ficar insistindo. Porque eu sei que comigo foi assim. Muitos me chamaram e falaram, um dia eu vou, um dia eu vou, um dia eu vou. Já brinquei até com a minha mãe uma vez, quando eu bebi, ela tinha até uma música que falava, vou beber só hoje, amanhã eu vou parar. Eu falei para ela, vou beber só hoje, amanhã eu vou parar. Foi uma brincadeira, mas Deus agiu nessa parte. Vai ser só hoje. Chegou o tempo que ele falou, agora já deu, agora você vem para mim. E ele quer fazer na vida de cada um. Mas muitas das vezes nós queremos naquele exato momento. Quero que meu filho, minha filha, meu marido, isso aqui do outro, seja agora. Não, mas tudo tem o tempo de Deus. Então nós temos que ter a fé de Abraão e o temor. Porque fora isso, Deus não vai agir na nossa vida. Amém? Essa é a palavra de hoje. Glória a Deus. Amém, meus queridos? Amém? Então, meus irmãos, vamos aprender com essa palavra, né? Olha só. Um homem recebe de Deus um pedido. E às vezes o pedido de Deus vai totalmente contra a nossa vontade. Amém? Deus conhecia o coração de Abraão. Sabia da fé dele. Mas Deus viu que ele estava muito preso a uma coisa, ao seu filho. Quando o filho nasceu, ele se apegou de tal forma, eu não sei, talvez as ações, as atitudes de Abraão mudaram em relação a Deus, a busca a Deus. Às vezes acontece isso também conosco. A gente pede algo a Deus, e quando recebemos, irmãos, nós nos apegamos à bênção e nos esquecemos do abençoador. E de repente Deus, ele chama Abraão e pede ele algo para provar a fé dele. E às vezes, queridos, Deus pede algo para nós também para provar a nossa fé. Não se você tem fé, porque fé todo mundo tem um pouquinho. Mas qual o nível da tua fé? Você confia plenamente no Senhor? Confia plenamente em Deus? A sua vida realmente está nas mãos do Senhor? Ou quando chega na hora de tomar uma decisão, aí você fica na dúvida? Quando chega na hora de você demonstrar verdadeiramente quem você é como cristão, olha só, irmãos, Deus nos prova dia a dia. Assim como ele fez com Abraão, ele também faz conosco. Às vezes recebemos de Deus algumas bênçãos e presentes de Deus que nós tanto buscamos na vida, mas ao longo dos dias vamos nos esquecendo de quem foi que nos deu aquilo. Um exemplo, uma pessoa ora a Deus pedindo um bom emprego. Senhor, eu quero trabalhar, eu quero emprego, prepara assim, assado. Então ela é assídua na igreja, ela é frequente, ela vem para os cultos de oração, ela pede a sua bênção, ela quer alcançar, então ela se esforça até que Deus olha para o esforço e para a fé daquela pessoa e diz, essa pessoa está merecendo essa bênção. Fulano está merecendo a bênção. E aí Deus vai e prepara a bênção, abre a porta. E você nota quando é de Deus, irmãos, que quando é de Deus, nada vai para trás. Está tudo certo. Deus, sabe, aquela porta que você às vezes nem esperava, se abre para você e você
entra ali e você fala, Jesus, que maravilha, que bênção. Os primeiros dias são dias até de alegria, de euforia. Só que vai passando um tempo e você vai se acostumando com a bênção. E a bênção acaba tomando parte do seu tempo, que isso é natural, que quem não trabalha passe a trabalhar, então vai ter parte do seu tempo tomado pelo trabalho. Estou citando alguns exemplos aqui para vocês. E então a pessoa se apega ao trabalho, só que se esquece do compromisso inicial que ela tinha com Deus. Antes ela era assídua no culto, na oração, chegava antes do louvor, ela fazia de tudo porque ela precisava de uma bênção, pagava o preço, clamava a Deus e ia para a igreja com assiduidade porque ela precisava de uma bênção. Ao receber a bênção, ela começa a relaxar com Deus e se apegar à bênção. O meu trabalho é muito importante, o meu trabalho é isso, o meu trabalho é aquilo, toma muito meu tempo e não sei o quê. Irmãos, e às vezes, sem querer, nós vamos nos esquecendo do abençoador e vamos apegando à bênção. Às vezes, sem perceber, a gente começa a valorizar tanto a bênção que recebemos e começamos a nos esquecer dos compromissos que nós já tínhamos estabelecidos com Deus, com o Senhor. Entenda, irmãos, Deus quer te abençoar, Deus quer dar tudo que você precisa, mas não se esqueça de um detalhe, é Ele quem te deu, é Ele quem te dá, é Ele quem te dá saúde, é Ele quem te abençoa, é Ele que vai fazer você avançar e prosperar na vida. Então, não se apaixone pela bênção e rejeite o abençoador. Pelo contrário, se você foi abençoado, ame cada dia mais o teu abençoador e se apegue a ele, se esforce para servi-lo com excelência, para fazer a vontade dele, porque com certeza, meus queridos, ele vai te abençoar mais. Quando Abraão teve essa experiência com Deus, irmãos, isso foi um marco na sua vida e mudou também a sua forma e o seu comportamento. Você está entendendo? Porque ele, por muitos anos, esperou essa bênção de ter um filho. E o filho veio na sua velhice, praticamente. Amém? Agora, de certa forma, se nós formos olhar, vamos dizer assim, é natural que uma pessoa que esperou tanto tempo por uma bênção se apegue a essa bênção. É ou não é? Na nossa visão, é natural que se apegue. Mas não podemos esquecer de quem foi que deu a bênção. E o que eu vejo que começou a acontecer com Abraão é que a sua assiduidade diante de Deus já não era mais a mesma de antes de receber a bênção. E aí Deus faz um desafio para saber até que ponto o coração dele ainda é comigo. E muitas vezes, irmãos, Deus quer também saber de nós até que ponto o coração dessa irmã, desse irmão, desse jovem é comigo. Ele só vai me procurar quando precisar de mais uma bênção? Ou ele me ama de verdade? Ele só vai me adorar quando ele precisar novamente de um novo favor? Ou ele me ama de verdade? Independente do que eu der a ele, ele vai continuar me amando, me adorando, andando na minha presença, me servindo? Como vai ser a vida dessa pessoa? Como será a história dele daqui para frente? Entenda uma coisa, irmãos. Deus não nos quer por um dia, por uma semana ou por um mês. Deus quer que nós vivamos na presença dele todos os dias da nossa vida. E entenda uma coisa, tudo aquilo que você precisar, Deus vai te abençoar. Eu digo para vocês, irmãos, algo que vivo na minha vida. Quando eu aceitei Jesus, por volta de 18 a 19 anos de idade, quem era eu? Amém? A gente tem que pensar assim, quem era eu? Quem eu era antes de Jesus? Que expectativa eu tinha antes de Jesus? Que vida eu levava antes de Jesus? Que sonhos eu tinha antes de Jesus? Quais eram os meus projetos antes de Jesus? Irmãos, entenda, nós precisamos nos colocar na presença de Deus e a partir do momento que entrarmos na presença dele, não olharmos mais para trás, mas precisamos nos lembrar de quem nós éramos para entender onde Deus tem nos colocado. Amém? Agora, um jovem viciado, sem expectativa de vida,
sem sonhos para o futuro, que deitava dopado e acordava para se dopar de novo. Que expectativa que tinha esse jovem? Nenhuma. Que futuro? Nenhum. Os piores prognósticos humanos recebi eu. Desde que não iria viver muito tempo, até que nunca iria ter filhos. Mas para prestar atenção, irmãos, a partir do momento que eu disse, Jesus, eu quero o Senhor na minha vida e eu quero para sempre, a minha história começou a mudar. Agora, são mais de 30 anos servindo a Deus. Sabe o que é isso, irmãos? É vida com Deus, vida para Deus, viver dia a dia com Deus. Nós não podemos simplesmente ir a Deus por um momento ou por uma necessidade, mas por uma mudança verdadeira de vida. Porque quando nós buscamos isso em Deus, verdadeiramente mudança de vida, irmãos, pode ter certeza, não é só o que você está pedindo que Deus vai te dar, Ele vai te dar coisas que vai te surpreender, muito mais do que você imagina. Porque eu digo para vocês com toda certeza no meu coração, o que Deus já fez na minha vida, eu nunca sonhei antes de Jesus. Eu nunca imaginava que Deus iria fazer por mim. Então entenda, irmãos, Deus já tem sonhos e tem projetos escritos para você, para o teu futuro Ele tem bênção. Mas vamos entender uma coisa, eu não posso estar na presença de Deus somente pelas bênçãos. Eu preciso ter vida com Deus, viver para Deus. E todas as outras coisas Deus vai me abençoar. Eu não posso me apegar a uma bênção que Deus me deu e me esquecer dos princípios e da minha vida, do meu relacionamento com Deus. Eu não posso deixar que as bênçãos que eu receba tome todo o meu tempo de tal forma que Deus fique para segundo plano. Não, se antes Ele já era importante na minha vida, agora com a bênção que Ele me deu, Ele se torna mais importante ainda e eu quero servi-lo com mais amor e mais intensidade ainda. Amém? Amém? Porque eu sei, irmãos, que Deus, aquele mesmo Deus que abriu uma porta, é o Deus que pode abrir todas as outras portas que eu preciso. Assim também, cada cristão precisa entender isso. Sabe? E às vezes Deus quer provar a nossa atitude, a nossa fé, verdadeiramente, quem nós somos diante dele. Talvez você, que está aqui nessa noite, esteja passando por uma situação como essa, Deus provando a tua fé. Ah, eu comecei um projeto, comecei alguma coisa, estava indo bem, mas de repente eu me apeguei tanto a isso e o negócio começou a andar para trás. Só que eu me esqueci que enquanto o projeto estava correndo, eu me esqueci de continuar buscando a Deus. Enquanto o projeto estava dando certo, eu me esqueci de ficar firme na igreja, de permanecer firme nos cultos, de fazer a campanha de oração, de fazer a campanha de jejum, de me prostrar diante de Deus. Eu achei que estava tudo bem, e agora emperrou tudo. E por que emperrou? Emperrou, sabe por quê, irmãos? Porque nós nos esquecemos do princípio, do principal. O principal não é a bênção, o principal é o abençoador. Então, se nos voltarmos para o abençoador, eis que ele vai preparar todas as coisas, e aí vem a preparação do cordeiro para ser morto no lugar de Isaque. Quando alguém declara verdadeiramente a sua fé, quando alguém declara verdadeiramente a sua confiança em Deus, é isso que acontece, Deus prepara tudo. Você vai continuar sendo abençoado e ninguém na tua casa vai precisar morrer, porque a tua fé está verdadeiramente em Deus. Amém, queridos? Amém? Então nós vamos fazer uma oração nesse instante. Pode ficar no teu lugar, inclina a tua cabeça em nome do Senhor Jesus, liga teu coração com Deus e vamos fazer junto essa oração. Vamos pedir ao Senhor